E aí, galera do terceiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos ter algumas questões de hidrocarboneto para nós resolvermos juntos. Nas aulas passadas nós vimos hidrocarbonetos e hidrocarbonetos ramificados. Então, para fechar o assunto hidrocarbonetos, nós vamos fazer alguns exercícios. Nosso primeiro exercício é bem simples, só para esquentar. Então vamos lá. Eu tenho aqui na molécula do 3-metil-but 1,2 de eno, e eu quero saber qual dessas alternativas aqui está correta. Essa é uma questão de hibridação. Então, mas antes de eu entrar no detalhe da hibridação, eu preciso montar a estrutura, já que eu estou só com o nome, para que eu possa analisar os carbonos. Toda vez que eu for dar um nome, dar uma estrutura a partir do nome, eu sempre devo começar pela cadeia principal, para ficar mais fácil para eu montar a estrutura. Então, quem é a cadeia principal? Lembrem, toda vez que eu for dar nome, eu tenho o início do nome, ou seja, o prefixo, o meio do nome, o infixo, e o final do nome, o sufixo. O início vai me dizer quantos carbonos tem, o meio vai me dizer se tem dupla, tripla ou apenas ligações simples, e o final vai me dar a função. No caso, o início aqui é but, ó, o início da cadeia principal, but. But se refere a quantos carbonos? But se refere a 4 carbonos. Então, preciso contar a cadeia? Preciso, já que ela tem ramificação e tem insaturação. Então, tanto faz eu contar da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Mas como eu gosto, eu vou começar da esquerda para a direita. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Agora eu vou olhar a insaturação. Tem insaturação nela? Tem. Ó, N aqui, ó, N. N quer dizer dupla. E esse di aqui na frente significa o quê? Di é de 2. Significa que tem duas duplas. E onde é que estão essas duplas? Uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 2. Então vamos lá. Uma dupla vai estar aqui no carbono 1 e a outra dupla vai estar no carbono 2. Então, uma dupla está no carbono 1 e a outra dupla está no carbono 2. Tranquilo. Agora que eu já dei nome à cadeia principal, e eu sei que essa cadeia principal é um hidrocarboneto, por causa da letra O no final, ó, de eno. O O significa hidrocarboneto, que vai ter apenas carbono e hidrogênio. E ela tem uma ramificação, não é isso? Ela tem uma ramificação no carbono 3. Então, no carbono 3 eu tenho um ramo. Que ramo é esse? Met. Met são quantos carbonos? 1. Então eu tenho uma ramificação com apenas um carbono. Então tá ele aí. Pronto. Tem uma estrutura toda completa. Eu só preciso colocar agora os hidrogênios. Lembrem, cada carbono é tetravalente, o que significa que cada carbono tem 4 ligações. Eu tenho que completar os carbonos aqui com hidrogênio para que eles completem 4 ligações. Perceberam? Olha esse carbono aqui, por exemplo. Ó. Quantas ligações ele tem? 2. Tá faltando quantas ligações aqui para chegar em 4? Faltam 2 hidrogênios. Quantos tem esse carbono? Esse carbono já tem 4 ligações, por isso que ele não tem hidrogênio nenhum. Esse também, ó, tem 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. Por isso que não tem hidrogênio nenhum. Agora olhem esse carbono aqui. Quantas ligações ele tem? 1. Faltam quantas? Faltam 3. 3 hidrogênios. Esse daqui é a mesma coisa. Quantas ligações ele tem? 1. Faltam quantas? 3. 3 hidrogênios. Pronto. Agora vamos ver as hibridações. Lembram das hibridações? Quais são as hibridações? sp3, sp2 e sp. A hibridação do tipo sp3, quando é o que ocorre? Hibridação do tipo sp3 é quando todas as ligações de hidrogênio são simples. Então, as 4 ligações de hidrogênio são ligações simples. Essa é a hibridação do tipo sp3. Se eu tiver uma dupla, minha hibridação será do tipo sp2. Eu tenho uma dupla e 2 simples. Se eu tiver 2 duplas ou uma tripla, eu vou ter uma hibridação do tipo sp. Então, 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Agora vamos lá. Vamos olhar agora a minha estrutura. Quantas hibridações do tipo sp3 eu tenho aqui na estrutura? 4 ligações simples. Olha o carbono 4. 1, 2, 3, 4 ligações simples. E a ramificação também tem 4 ligações simples. 1, 2, 3, 4.
Então, em hibridação do tipo sp3, eu tenho 2. 2 carbonos são do tipo sp3. E sp2, eu tenho quantos? Quantos carbonos eu tenho com uma dupla ligação? Olhem o carbono 1, ele tem uma dupla e duas simples? Tem, não tem? Ó, uma dupla e duas simples. Procurem nessa molécula se existe algum outro carbono que também seja hibridação do tipo sp2. Vou dar um tempo. Ó. Olhem a molécula com cuidado. Tem algum outro carbono nessa estrutura que a hibridação seja do tipo sp2, ou seja, que ele tenha uma dupla e duas ligações simples. E aí, encontraram alguma coisa? Observem o carbono 3. Cadê o carbono 3? Ele aqui, ó. Ele tem uma dupla e duas ligações simples. Ele também é sp2. Então, eu tenho esse carbono sp2 e esse carbono sp2. Então, eu tenho 2 carbonos do tipo sp2. E sp3 é o que sobrou, né? É o carbono 2. Ó. O carbono 2 ele tem duas duplas ligações. Então, ele é sp. Então, eu tenho 2 sp3, 2 sp2 e 1 sp. Vamos lá olhar? Letra A. 2 carbonos são do tipo sp? Não, falso. Ó, só tem 1 sp. Existem carbonos com hibridação sp2, sp3 apenas? Não, tem carbono sp também. Então, falso também a letra B. Um carbono é do tipo sp e os outros são do tipo sp3? Não, tem carbonos sp2 também. Falso. Letra D. Existem 2 carbonos com hibridação sp3? Verdadeiro. Ó. 2 carbonos são do tipo sp3. Resposta, letra D. Tranquilo? Vamos passar para a segunda? Então vamos lá. Segunda questão. Também não é muito difícil. Vamos dar uma olhada. Na verdade, não existe questão difícil de química orgânica. É só um pouco de atenção. Então, agora eu tenho questões sobre carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. A mesma coisa. Eu tenho um nome e tenho que puxar a estrutura a partir do nome. Então vamos lá. Olhando para a cadeia principal, X. X são quantos carbonos? Lembram? O Brasil é pentacampeão. Penta são quantas vezes campeão? 5. Se a gente tivesse ganho a última Copa do Mundo, seríamos hexacampeão. 6 vezes. Então, X significa 6. 6 carbonos. E aí, eu vou contar a partir da esquerda ou da direita? Tanto faz. Mas como eu gosto de contar do lado que eu escrevo, eu vou contar da esquerda para a direita. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu agora vou colocar, tem dupla ou tripla, ó, an. An significa que ele só tem ligações simples, não tem nem dupla nem tripla. E o O significa que é um hidrocarboneto. O que quer dizer isso? Significa que só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Então, montamos a cadeia principal. Agora vamos montar os ramos. Quantos ramos ele tem? Ele tem 3 ramos, mas vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Di. Di significa o quê? Di quer dizer que tem 2. 2 o quê? 2 etil. Então, ele tem 2 etil. O que é um etil? Etil é um ramo que tem 2 carbonos. Metil é um ramo que tem 1 carbono. E etil é um ramo que tem 2 carbonos. Um vai estar no carbono 3 e um vai estar no carbono 4. Cadê o carbono 3 aqui? Então, um ramo está no carbono 3 e o outro ramo está no carbono 4. Então, dietil. E o último é um metil. Metil significa 1 carbono. Ele está em que posição? No carbono 3. Ele está aqui, ó. Então, eu tenho um metil aí. Pronto. Coloquei todos os carbonos. A estrutura está pronta. Só falta os hidrogênios para completar a ligação dos carbonos. Cada carbono tem que ter quantas ligações? 4. Então, vou botar os hidrogênios agora. Aí vocês dão uma olhadinha, pausa o vídeo, dá uma olhadinha e percebe que todos os carbonos têm 4 ligações. Lembre, tetravalente. Agora vamos lá. O que é carbono primário? O que significa carbono primário? Primário é aquele carbono que ele é ligado a apenas um outro carbono, ou seja, o C. O C, aqui ó, o Czinho, ele é ligado apenas a outro C. Então, quantos C estão ligados a esse? Apenas um. Então, carbono primário. Aqui também, ó, esse C aqui, ele está ligado a apenas um outro carbono, ó, carbono primário. Se eu tivesse 2 ligados a ele, seria secundário, 3, terciário, 4, quaternário.
Então, quantos carbonos primários eu tenho nessa estrutura? Quantos carbonos tem apenas um C ligado a ele? Olha esse aqui, ó. E só tem esse carbono ligado a ele. Então, primário, o resto é hidrogênio. Quantos carbonos estão ligados a esse? Apenas um. Então, primário também. Ó, o de cá, também primário. E o de cá, também primário. Então, quantos carbonos primários eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos primários. Agora vamos ver secundário. O que é um carbono secundário? É quando eu tenho 2 carbonos ligados a ele. Quantos carbonos estão ligados a esse aqui? 1, 2. Quantos estão ligados a esse aqui? 1, 2. Então, tanto esse quanto esse são carbonos secundários. Ó. 1, 2 carbonos ligados, secundário. 1, 2 carbonos ligados, secundário. 1, 2 carbonos ligados, secundário. E por fim, esse aqui. 1, 2 carbonos ligados, secundário. Quantos secundários? 1, 2, 3, 4. Agora, carbonos terciários. Ele vai ter 3 carbonos ligados a ele. Olhem esse carbono aqui, o carbono número 4. O carbono número 4 tem quantos C ligado a ele? 1, 2, 3. Isso não é C, então não conta. 1, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. E o carbono quaternário é quando eu tenho 4 ligado a ele. Ó. 1, esse aqui, o número 3. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é um carbono quaternário. Então, eu tenho 5 primários, 4 secundários, 1 terciário e 1 quaternário. Qual é a alternativa correta? Letra B. 1 carbono quaternário, 1 terciário, 4 secundários e 5 primários. Vamos lá, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, agora eu tenho uma estrutura e a gente vai dar o nome. Vamos fazer exatamente o contrário. A gente partiu do nome para a estrutura. Agora a gente vai da estrutura para o nome. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é identificar a cadeia principal. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a reta tem 6 carbonos. Se eu pegar a curva 1, 2, 3, menor, não conta. 1, 2, 3, 4, menor, não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso pegar essa reta, que tem 6 carbonos, ou eu posso pegar essa curva, que tem 6 carbonos. Tanto faz, vai dar o mesmo nome. Então, para a gente ficar com a coisa mais simples, eu vou pegar a reta. Então, agora, eu vou contar a partir do lado de cá ou a partir do lado de lá? Por que eu contei a partir do lado esquerdo para o direito? É porque eu gosto? Não. É porque as ramificações, elas estão mais próximas do lado esquerdo do que do lado direito. Então, por exemplo, essa ramificação e essa ramificação empataram, estão vendo? Elas estão a 2 carbonos da ponta, ó. Essa daqui está quantos carbonos da ponta? 1, 2. Essa está quantos carbonos da ponta? 1, 2. Mas essa daqui desempata, ela está mais próxima de qual lado? Do lado de cá. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 3 ramificações são iguais? São. Então, eu vou dar o nome às 3 ramificações juntos. Então, por elas serem iguais, elas vêm junto no nome. Então, uma está no carbono 2, uma está no carbono 3 e uma está no carbono 5. Então, uma está no carbono 2, uma está no 3 e uma está no 5. Então, 2,3,5. Como são 3 ramificações, eu ponho o nome tri. Tri o quê? Cada ramificação dessa tem quantos carbonos? Apenas 1. Um carbono recebe que nome? Metil. Então, 2,3 ou 2,3,5 trimetil. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 6. 6 é qual nome? X. Tem dupla ou tripla? Não. An. É um hidrocarboneto, eu ponho no final O. Então, 2,3,5 trimetilhexano. Qual desses aqui está correto? Letra D. Fácil? Tranquilo.
Vamos passar para a próxima questão, a quarta questão. Marque a alternativa falsa. Olha a pegadinha. 4 dessas alternativas estão corretas, apenas uma está falsa. O afobado vai na primeira questão, na primeira alternativa e marca. Esquece de ver que ele tem que marcar a falsa. Então leia a questão com cuidado, marque a alternativa falsa. Vamos lá. Primeiro eu vou dar um nome a essa estrutura. Vamos dar um nome para ver qual é o nome dessa estrutura. Para eu dar nome, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contar. Eu vou contar a partir da ramificação. Tanto pode ser dessa, quanto pode ser dessa, tanto faz. Vou começar a contar a partir daqui, ó, dessa ramificação. Então, carbono 1, giro para o lado de cá ou giro para o lado de lá? Eu giro para o lado onde a próxima ramificação fica mais próxima. Então, eu tenho que girar para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos na cadeia principal e 2 ramos. Esses ramos estão em que posição? Um está no carbono 1 e o outro está no carbono 3. Então, 1,3. 1,3 o quê? São quantos ramos? 2, iguais. Então, eu vou mudar o nome junto. Di. Di o quê? Um carbono recebe que nome? Metil. Então, 1,3 de metil. Agora eu vou para a cadeia principal. Como é um ciclo, como a cadeia é fechada, eu tenho que botar o nome ciclo. Tem quantos carbonos nesse ciclo? 6. Então, X. Tem dupla ou tripla? Não. An. Como é um hidrocarboneto, eu ponho no final O. Então, 1,3 de metil ciclohexano. Então, a letra A está certa, né? Ó. Então, não é a letra A, já que a gente quer o falso. Então, a letra A a gente já descarta. Vamos para a letra B. Ele está me dizendo que ele tem 8 carbonos e 16 hidrogênios. Vamos contar o número de carbonos? Eu já sei que no ciclo eu tenho 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais esse 7, mais esse 8. Então eu tenho 8 carbonos. Hidrogênios, eu tenho quanto? Lembram quantas ligações cada carbono tem que ter? 4. Quantas ligações eu estou vendo aqui? 1, 2, 3. Então aqui tem um hidrogênio. Quantas ligações eu estou vendo aqui? 1, 2. Então aqui tem 2 hidrogênios. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem... Então vamos lá. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. Então, C8H16. Também não é a letra B. A letra B também está certa. Vamos lá. 2 carbonos possuem hibridação sp3 e 6 carbonos possuem hibridação sp2. Existe alguma dupla ou alguma tripla aqui? Não. Todos os carbonos têm ligações simples. Significa que todos eles são hibridação do tipo sp3. Os 8 carbonos aqui têm hibridação do tipo sp3, que não tem nem dupla nem tripla. Então não tem sp2 e não tem sp. Resposta então é a letra C. Tal, falso. E todos eles são sp3. Não tem nenhum sp2. Só por descargo de confiança. Vamos dar uma olhada na letra D e na letra E. 2 carbonos são primários. Ó, primário, primário. Quantos secundários eu tenho aqui? Secundários é aquele que está ligado a 2 outros. 1, 2, 3, 4. 4 secundários. Quantos terciários? 1, 2. Então está correto. Então também não é a letra E. E a cadeia? Ela é alicíclica? O que é uma cadeia alicíclica? Alicíclica é uma cadeia fechada, não aromática. Então ela é uma cadeia fechada? É. Ela é aromática? Aromática é quando eu tenho um anel de benzeno. Tem anel de benzeno aqui? Não. Então ela é alicíclica. Ela é saturada? Ou seja, só tem ligações simples? Sim, ela é saturada. Ela é homogênea? Só tem carbono entre os carbonos? Sim. Então essa aqui também está correta. Então a única falsa é a letra C. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai entrar com um assunto novo, que são
cetonas e aldeídos. Valeu, espero na próxima aula. Tchauzão.